Então agora sim, boa noite oficialmente. Vamos estar dando aí o nosso 11º dia do nosso estudo. Vamos estar iniciando a carta 3. É uma carta bem profunda, é a última carta onde Cristo ainda fala de vários ensinamentos durante o tempo que ele passou aqui com a gente no planeta, né? Então vamos lá, vamos fazer a nossa conexão com essa egrégora. Só um minutinho. Espera que está entrando mais uma pessoa. É a Andrea. Oi Andrea, boa noite, seja bem-vinda. A gente vai começar agora a oração. Então vamos fechar nossos olhos. Respirando profundo para a gente silenciar nossos pensamentos. E vamos para a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível. E que, quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos respirando fundo e abrindo nossos olhos, cada um no seu tempo. Todos presentes. A Janete ainda está de olhinho fechado. Patrícia, Andréia, ok. Então vamos lá. Então, reforçando, a leitura hoje vai ser das páginas 65 a 70 do PDF ou das 101 a 109 do livro. A gente vai dividir ela em duas etapas, tá? Duas partes. E vamos iniciar a leitura de hoje. Então vamos lá, começando a carta 3. Pode começar? Ok. Então vamos lá. Estas cartas conduzem você a uma dimensão espiritual mental que transcende o plano humano de atividades e assuntos, e por isso serão melhor assimiladas se antes forem precedidas por um período de quietude e relaxamento. Acalme a sua mente, se for possível, e entre em um estado de silêncio interior. Somente quando você estiver nesse estado completamente receptivo, essas cartas poderão penetrar em seu pensamento humano com a sua realidade.
Meu ilimitado amor celestial impulsiona-me a voltar uma e outra vez para escrever à humanidade, com a intenção de que, finalmente, quando, como muitos, você estiver preparado para recebê-lo, possua o conhecimento que lhe permitirá transcender sua humanidade e fundir-se com o Pai Consciência, o verdadeiro amor consciência no qual realizam-se todas as coisas generosas e preciosas. Como disse antes e quero reiterar, toda a minha missão na Terra foi impulsionada pelo amor e foi dirigida somente ao ensinamento da verdade da existência, pois sem este conhecimento não há esperança de redenção do trabalho árduo que a humanidade nasceu para suportar. Eu sei que essa afirmação trará muito pesar aos seguidores sinceros e dedicados da religião cristã e àqueles que concentraram sua fé inteira na pessoa de Jesus, mas digo a verdade. Para que você consiga desfazer-se da condição humana que o impede de compreender plenamente a verdade universal e a verdadeira natureza da condição espiritual humana, que eu chamei de Reino de Deus, você deve afastar-se dos velhos dogmas de salvação pelo sangue do Cordeiro, a Trindade e outras crenças e vir com a mente perfeitamente aberta e receptiva para a verdade da existência. Nenhuma outra salvação é possível. Deus não pode salvar você, uma vez que, se a humanidade ignora os fatos da existência, continuará cometendo os mesmos erros terrenos até o fim dos tempos, assim criando sua própria enfermidade e miséria. O que você deve entender é que, seja qual for a crença do homem referente à salvação dos pecados, este é um erro humano, posto que a lei de causa e efeito é imponderável e é uma característica natural, inerente e intrínseca da existência. Não se pode separar os efeitos da causa e nem se pode apagar a causa e continuar tendo os efeitos. Esta é a verdade em cada nível do ser. Agora você pode estar suficientemente avançado em seu pensar para poder receber a seguinte verdade fundamental referente à sua existência terrena. A lei de causa e efeito, o semear e colher, é o efeito visível do que você conhece por eletromagnetismo. E ninguém que tenha qualquer conhecimento de ciência poderia esperar que Deus deixasse de lado as leis do eletromagnetismo, as quais são atividade, ligação e rejeição. A atividade, ligação e rejeição, ou movimento, atração e repulsão, são os impulsos fundamentais da existência e da própria consciência humana, os quais originaram suas formas visíveis de vida e são os únicos instrumentos ou ferramentas da criação. Eles são responsáveis pela formação da substância ou matéria, pelo desenvolvimento das formas individualizadas e, finalmente, pela própria personalidade em todos os entes vivos. Em razão de que essas leis são fundamentais para a sua existência individualizada, é impossível evitá-las. Portanto, você não pode ignorar os problemas inerentes à sua existência individualizada e acreditar que Deus salvará você deles. Sua única esperança de finalmente escapar, de sair do círculo da experiência humana, é reconhecê-lo e admiti-lo e depois trabalhar minuto após minuto para transcendê-lo e, por fim, fundir-se e fazer-se um em pureza de mente, coração e ação com a consciência universal amorosa, o Pai, que faz o trabalho amoroso. Ao mesmo tempo, ao crescer no conhecimento da verdadeira natureza do Pai em seu interior, transcendendo você e em tudo o que lhe rodeia, você chegará a possuir uma fé constante, a qual poderá recorrer em todas as circunstâncias para obter a inspiração, o poder e a elevação diretamente do Pai, que está em seu interior e ao seu redor. Você chegará a saber que realmente é o Pai quem o apoia e o guia rumo ao reino do Pai Consciência Amorosa. Você verá clara e abundantemente que, embora o Pai seja universal, ele também é individual para você. Ele o conhece e é consciente do seu pensamento e de seus problemas. No Pai Consciência Amorosa estão à sua espera soluções perfeitas para serem reconhecidas por você. Quando você reconhecê-las, for flexível e estiver disposto a escutar, estará livre da dor. Enquanto não estiver disposto a escutar, nunca receberá em plenitude o Pai Consciência Amorosa. Vou contar uma parábola. Imagine uma criança que grita e esperneia porque quer um sorvete. O tempo todo, enquanto faz este barulho, seu pai espera pacientemente à porta de seu quarto para mostrar que trouxe para ela sorvete e fruta. Talvez você pense que esta parábola é improvável, e no entanto é o que acontece.
As mães se lembrarão de ocasiões em que os filhos se mostraram aflitos por alguma coisa e negavam-se a escutar o que elas tentavam dizer a eles. Mas elas já tinham a solução, esperando apenas que eles se acalmassem e enxugassem suas lágrimas. Vejo o duro esforço das pessoas, suas lágrimas e minha compaixão a sem limites. Você está sendo escutado, mas no contexto de sua consciência atual, há pouco que eu possa fazer. Não posso liberá-lo das amarras e correntes de tantos anos de pensar e agir ignorantes. Vejo a dor que os sermões ignorantes perpetuam nas igrejas, nas celebrações e nos púlpitos. Vejo as nações e seus povos tentando resolver tenazmente as dificuldades que surgem dos valores, culturas e crenças religiosas tradicionais. Vejo as limitações em seu viver diário, a falta de satisfação de suas necessidades e de seus propósitos e o sofrimento que emana das relações de todo tipo. A consciência coletiva que está emanando do mundo é um miasma de temores, ressentimentos, aborrecimentos e turbulência emocional dos desejos apaixonados, vingança e esgotamento, entrelaçados com a compaixão, a determinação de levar a consciência do mundo e o empenho na busca do amor incondicional daqueles que receberam inspiração e um grau de iluminação. Aproximo-me das pessoas que me chamam e trabalho com elas para aliviar suas angústias, mas seu esquema mental e suas crenças estão tão fortemente gravadas em seus cérebros que minha verdade não pode alcançá-las para trazer novo conhecimento às suas mentes. Ainda que brevemente e de maneira imperfeita, muitas ouviram. Faltou a elas, no entanto, a valentia para aceitar novas ideias e falar claramente. Além disso, não havia chegado o momento certo para atravessar as barreiras da consciência humana para ensiná-las. Mas agora é o momento certo. Vocês entraram em uma nova distribuição de frequências vibratórias que permitirá mais facilmente elevarem-se acima da materialidade da era precedente. Esta afirmação pode parecer estranha, mas há uma reserva de conhecimento referente às energias que vocês ainda não começaram a entender. Neste momento, não há mente terrena capaz de compreender. Para vocês, é possível apenas imaginar o espectro de energia, o que não é a verdade. Assim, será de grande ajuda para você se puder aceitar minhas afirmações com confiança, porque elas são a verdade. Você está entrando em novas frequências de vibração pertencentes à consciência humana, que permitirão que siga adiante no desenvolvimento espiritual mental que descrevi na carta 1. Como me afastei um pouco do assunto, devo agora reiterar. Você não pode escapar das leis fundamentais da existência no que se refere ao seu pensar e sentir, semear e colher, do mesmo modo que não pode escapar das leis do eletromagnetismo em seu mundo material, pois o eletromagnetismo é o impulso que produz a lei do semear e colher, do mesmo modo que o eletromagnetismo produz a forma dentro do campo fundamental das partículas de energia. E assim, não é possível continuar acreditando no dogma cristão e ao mesmo tempo tentar seguir estas cartas. O dogma referente à salvação por minha morte na cruz, a Trindade, a ressurreição física da morte, o uso do incenso e outras formas estabelecidas de oração são errôneas, e os fatos que agora estão sendo apresentados nestas cartas são a verdade. O dogma e os ornamentos sacramentais são o que se poderia chamar de pretextos para ganhar sua atenção e lealdade, mas obscurecem a verdade de meus ensinamentos. Portanto, estas cartas tinham que ser escritas. A única maneira pela qual eu poderia atingir o mundo neste momento em que ele está pronto para entrar em uma nova distribuição mental e emocional era usando uma mente receptiva, obediente e preparada para receber a instrução e fazer o trabalho manual por mim. Estas cartas oferecem um único meio pelo qual as pessoas encontrarão o caminho rumo à dimensão espiritual, na qual todo o erro humano se dissolve e somente resta um amor. Qualquer outra coisa que possa ser dita é puramente racionalização e razão humanas, e estas não são a verdade. As pessoas estão buscando novas formas de solucionar velhos problemas, particularmente na América, mas até que compreendam a verdadeira natureza da vida, do ego e das leis da existência, apenas aumentarão a força do ego e sua dor continuará. Enquanto registro para você nas páginas seguintes a simples verdade que trouxe há 2 milênios, lembre-se de que esta verdade permanece constante e consistente. Portanto, só é possível aprofundar sua compreensão da verdade, não alterá-la. Você se deu conta, enquanto lia as 2 primeiras cartas,
de que tudo que eu falava às pessoas da Palestina era uma consequência direta de ter percebido a realidade da existência no deserto. Isto é de que nada era sólido? Isto é, de que nada era sólido? Você lembra que em meu estado transcendente, ao olhar as rochas, areias, montanhas e águas do Mar Morto abaixo de mim, tudo parecia ser como um cintilar de partículas? A rocha, areia, montanhas e água distinguiam-se umas das outras simplesmente pela diferença de intensidade do cintilar de partículas e pela aparente densidade delas dentro do clarão. Não há outra maneira pela qual eu possa descrever o que vi, quando estava na Terra, para transmitir os fatos referentes à verdadeira substância da matéria e à aparente construção sólida do mundo. Em linguagem moderna, o cintilar de partículas provavelmente seria chamado de vibração de partículas. Talvez se pudesse combinar os dois termos e descrever a realidade visível mais fundamental como um cintilar de partículas. Isso transmite o sentido da incandescência luminosa na qual vi as partículas dançarem. E essa primeira parte a gente vai encerrar aqui. Todos em silêncio, em reflexão. Tá bem difícil essa parte. Não sei se ele está dando só uma introdução do que ele vai começar a falar, mas aquele comecinho já embananou tudo. Você pode explicar um pouco? Na realidade é uma introdução de vários trechos que ele está falando, né? Na realidade ele fez eu acredito que ele tenha feito aqui um resumo, né? Uma preparação para todos os ensinamentos que ele vai passar daqui para frente. Então, assim, realmente ele não falou nada, ele só está dando uma introdução mesmo no que ele vai começar a falar agora, é isso? Não é nem assim, é uma preparação, né? Porque os assuntos são totalmente diferentes que ele vai tratando na carta, né? Mais para frente ele vai tratar da crucificação, vai falar de várias parábolas deles que ele foi tendo, né, de vários milagres que ele foi realizando. Então ele faz essa introdução que é para a gente poder se preparar, né? Ele dá avisos referentes aos dogmas cristãos, a como ele via a matéria, de que nada era sólido. Ele falou também de qual que era a intenção dele, né, de tudo que ele veio para falar para a gente do que era o Pai, né? E aí ele começa depois os ensinamentos, tanto que vocês vão ver que a continuação é um assunto que já foge um pouquinho aqui dessa introdução mesmo, né? Mas alguém que gostaria já de começar comentando? Que ficou confuso, Moema? Você que já começou, se você quiser falar alguma parte aí pra gente começar. Não, ele falou que tudo que a gente conhece está tudo errado. Então já começa daí, né? E depois ele no comecinho ele fala ali que eu tô meio perdida aqui Deixa eu ver se eu acho. No comecinho que ele fala da ligação-rejeição, atração-repulsão, que são os impulsos fundamentais da existência da forma de consciência. Então, tudo que ele já começa, eu acho que isso aqui é uma introdução, mas mesmo assim já parece que dá um nó na gente, assim, um pouquinho. Essa parte que ele cita, a atividade, ligação e rejeição, movimento, atração e repulsão, o eletromagnetismo, que é na realidade a essência do eletromagnetismo, todos esses são os impulsos da criação, tá? Ele vai detalhar esses impulsos na carta 5. Mas tudo que é criado tem origem tem como fundamento o eletromagnetismo. Então, tanto se a gente for pegar o exemplo da lei de causa e efeito, do semear e colher, né? Semear e colher, e a gente leva para os nossos processos de criação,
Vamos supor, se eu reajo com raiva a um determinado acontecimento e falo um monte de besteira para uma pessoa. Eu estou semeando raiva e estou semeando uma discórdia através das minhas palavras e dos meus pensamentos. E qual que é a minha colheita num determinado momento? Eu vou com certeza estar colhendo raiva de alguém, vou estar colhendo sentimentos nocivos de alguém. E tudo isso, o fundamento de tudo isso, da lei do semear e colher, da causa, que é a lei da causa e efeito, tem como causa o eletromagnetismo. Tudo que vai, volta. Né? Então, ele deu uma leve introdução nisso daqui, mas ele vai aprofundar isso na carta 5 realmente, tá? que é uma lei fundamental. Tudo que existe no mundo, desde objetos até seres vivos, né? Seres humanos, árvores, tal, todo o princípio da criação é feito das leis do eletromagnetismo. São as cargas positivas e negativas que vão se juntando e vão formando tudo que é visível. E os nossos pensamentos têm essa função, nossos pensamentos, nossas ações têm essa mesma função eletromagnética. Toda essa vibração que a gente emana, né, quando ele fala que nós somos criadores através lá atrás, que ele fala na carta 1, que nós somos criadores através dos nossos pensamentos, sentimentos, das palavras, das ações, tudo isso é por causa da lei. A lei que está por trás de tudo isso é o eletromagnetismo. A gente acaba atraindo tudo aquilo que a gente emana dos nossos pensamentos, seja isso feito de forma consciente ou seja isso feito de forma inconsciente. Mas quando a gente está preso nas amarras do ego, a gente está totalmente criando de forma inconsciente, quando é o nosso ego que determina pelas reações tudo que acontece na nossa vida. Tá? Então ela é uma introdução mesmo dessa lei do semear e colher. Tem a ver com, por exemplo, aí no caso seria ação-reação, mas quando a gente fala assim, não pensa negativo, não pensa tal coisa que acontece, seria isso também? Exatamente, exatamente. O fundamento por trás de tudo isso é o eletromagnetismo. Então, o que a gente está emanando, a gente vai receber de volta. Então, quando fala para não ficar preso em vibrações negativas, se a gente está emanando, por exemplo, está preocupado com o que vai acontecer no futuro de ruim, a gente está atraindo isso para a nossa vida. Na realidade, aí vem daquela lei da existência, aquilo que a gente teme volta para a gente. Ou as pessoas que ficam pensando constantemente em doença. Está pensando em doença, doença é o que você vai ter. E o contrário também é verdadeiro. Se você está vibrando no amor, se você está vibrando coisas positivas, você vai receber amor, você vai receber positivo, você vai receber as coisas positivas que você está emanando de volta. Isso vale desde sentimentos até materialização de coisas mesmo, né? Então toda a criação começa no nosso pensamento. Se a gente emana fortemente a vida que a gente quer ter em termos materiais, por exemplo, e a gente acredita plenamente nisso, a gente está emanando essa energia e a gente vai receber isso de volta totalmente materializado no determinado prazo da criação. Então o que você colocou é perfeito, isso vale, e é importante a gente entender que isso vale para tudo, para o negativo, para o positivo. Então é dessa forma que nós criamos. E por que ele fala que a gente precisa estar cada vez mais purificado e deixar a consciência universal ir fundindo com a gente, né? Nesse trecho aqui ele fala, né? Aqui, ó. Em razão de que as leis são fundamentais para a sua existência individualizada, é impossível evitá-las. Portanto, você não pode ignorar os problemas inerentes à sua existência individualizada e acreditar que Deus salvará você deles. Sua única esperança de finalmente escapar, de sair do círculo da experiência humana é reconhecê-lo e admiti-lo e depois trabalhar minuto após minuto para transcendê-lo e por fim fundir-se e fazer-se em pureza de mente, coração e ação, com a consciência universal amorosa, o Pai, que faz o trabalho amoroso. Então, ao mesmo tempo, ao crescer no conhecimento da verdadeira natureza do Pai em seu interior, transcendendo você
e em tudo que lhe rodeia você chegará a possuir uma fé constante, a qual poderá recorrer em todas as circunstâncias para obter a inspiração, o poder e a elevação diretamente do Pai que está em seu interior e ao seu redor. Então aqui ele está falando exatamente os princípios da criação nessa frase. E o quanto é importante a gente se libertar das nossas crenças. Então, aquelas crenças que a gente tem profundamente arraigadas, por exemplo, uma pessoa que cresce, uma pessoa que foi abandonada pelos pais, por exemplo, ela cresce com a crença de abandono, com a crença de rejeição. Então são crenças que ela carrega na vida dela inconscientemente, mesmo que ela aparentemente tenha superado isso, mas se ela não superou totalmente, se ela não superar e não limpar essa crença, ela tende a manifestar na vida dela adulto relações que vão provocar nela abandono, que vão provocar nela rejeição. Ela vai formar relacionamentos onde ela provavelmente se sentirá rejeitada. Então quando ele fala que a gente precisa reconhecer e trabalhar minuto após minuto para transcender, é transcender todas essas crenças. E por isso que ele fala muito das crenças dos dogmas da religião católica, né, ou da evangélica, né, da religião cristã como um todo, porque são crenças que estão profundamente arraigadas dentro da mente do ser humano. Né? Ele não fala de ensinamentos que ele trouxe na Bíblia, mas ele fala dos dogmas praticados pela religião cristã. Alguns desses dogmas, por exemplo, a salvação dos pecados, que a gente vai lá e vai rezar 3 Pai Nosso e 3 Ave Maria e está liberado dos pecados. Né? Então, se você realmente não trabalhar para liberar essas crenças da sua mente, você vai passar a tua vida esperando alguém vir lhe salvar. E não vai fazer o trabalho para salvar, porque a salvação está dentro de você, através dessa liberação das suas crenças. E aí, Christian, começa, né, que a igreja começa a incutir muito a ideia de pecado, de culpa, e aí é onde cai a vibração, né? Exatamente. A crença no pecado, de que nós somos pecadores, que nascemos Exato, pecadores. Isso isso para muitas pessoas forma um complexo de culpa que ela trai a vida toda dela com culpa, né? Com pecado. Aquela coisa do dinheiro também, que fala-se muito, né? Que o dinheiro é a raiz de todo mal, né? Que muita gente é uma das crenças que vem, uma crença muito profunda, que muita gente tira isso da própria religião, e aí, o dinheiro é a raiz de todo mal. O que eu vou manifestar como adulto? Eu vou me livrar de todo o dinheiro que eu ganho, porque isso é a raiz de todo mal. Eu não quero o mal, eu vou viver numa escassez, porque dessa forma eu vou acabar agradando a Deus. Então são várias crenças que vão gerando processos de culpa, que tiram a nossa autorresponsabilidade. Está sempre a responsabilidade da cura em algo externo e não em algo interno. Quer colocar mais alguma coisa, Janei? Pode colocar. Não, é isso mesmo. A gente costuma se vitimizar e delegar, né? Ou os políticos, vai colocando culpa fora, né? Mas a culpa tá só na gente, né? Sim. Por quê? Porque a gente vibra isso e acaba atraindo isso pra gente, né? Ou esse campo vibratório, é a gente que causa, né? Mas aí eu acho que assim entra muito a autorresponsabilidade, né? Sim. Porque na verdade você é responsável por tudo, né? E também o autoconhecimento, porque tem crenças que a gente carrega e que não é consciente, né? Sim. Perfeito. É onde entra, eu sempre aconselho isso para as pessoas que estão nesse caminho e carregam crenças profundas que não sabem nem de onde veio muitas vezes,
tudo que você manifesta na tua vida que não é divino, que é divino? Divino é ter saúde, divino é ter paz, divino é ter abundância, divino é ter prosperidade, divino é viver na alegria, viver em felicidade, viver com amor, com relações amorosas. Tudo que você carrega que não é divino, e se isso é um fator repetitivo na sua vida, é porque alguma crença você está carregando. E normalmente essas crenças estão no nosso inconsciente. E aí é onde a figura de terapeutas de diversas áreas aí são fundamentais para fazer a gente trazer clareza dos nossos pensamentos, né? Eu sempre cito aquele caso que, por exemplo, as crenças de escassez que eu carreguei durante muito tempo, ele vinha de uma coisa que tinha um antepassado lá atrás, que eu acredito que seja até uma vida que eu vivi. Mas como eu vou descobrir isso se não tiver ajuda de alguém, de alguma técnica, de algum fator, e que me traga consciência, e a partir do momento que me traga consciência, eu trabalhar para um processo de liberação, né? Então são técnicas como, por exemplo, constelação familiar, como o próprio Ho'oponopono, como tem outras, barra de Axis. São várias técnicas que vão fazendo com que a gente quebre esses elos com o passado, para que a gente possa viver em plenitude daqui para frente, porque a gente acaba fazendo contratos, né? Ocultos, né? Que a gente nem sabe que existem. Enquanto isso não é revelado para a gente não tem como quebrar isso, porque é totalmente oculto, né? É a questão que muitos espiritualistas falam que uma das maiores covardias que existem é o famoso véu do esquecimento, né? Como eu vou me libertar de algo e aprender algo que eu nem sei que eu fiz de errado lá no passado? Como que eu vou viver essa lição e superar essa lição se eu nem sei da onde começou tudo isso, né? Então é um dos maiores desafios que existem aí com a humanidade, né? Essas crenças que a gente vem carregando, que está no inconsciente coletivo da maioria das pessoas. E às vezes a gente carrega mais de uma vida como é um problema, né? Sim. Eu acredito que a gente carregue uma vida passada nossa mesmo, que a gente já foi o nosso ancestral, algum tataravô, algum lá atrás também. Porque assim, a gente repete muito padrão, você vê que vem de longe mesmo. Sim. Mas tem gente que não tem como conversar com todo mundo sobre isso mesmo, porque assim, vão chamar você de louco, né? A gente tem um grupinho de segunda-feira que ele fala, nossa, acho que nós estamos viajando, nós estamos tudo doidos. Gente, mas fala, Senhor! Ai, mas assim, a minha esposa é terapeuta, né, a Ale? Uma das coisas que fortalece muito saber que tudo que a gente está falando faz sentido é saber ver as curas que a gente vê, que aparecem na vida, que manifesta na vida das pessoas que conseguem se libertar desses traumas passados. É impressionante. Quando a gente quando a gente começa a vivenciar isso, tanto na vida dos outros, como acaba vivenciando nas nossas vidas também, né? Mas que fortalece muito, fortalece. E aí a gente percebe que a gente não é louco. Paty, quer comentar alguma coisinha, Paty? Tá quietinha. Foi muito bom ouvir vocês. Foi muito boa a explicação, Christian. Realmente, eu acho que a primeira crença que a gente tem que se libertar é de que não existe um Salvador. Né? Jesus não é o Cordeiro que veio nos libertar dos nossos pecados. Eu acredito sim em causa e efeito, como a Moema falou, né? A gente traz de outras vidas, aquelas já vem, e outras e tem outras crenças que a gente adquire nessa mesmo, às vezes dos nossos pais, nossa família, e então vai juntando, né? O que você já trouxe, a bagagem que veio, aí vai ficando pesada essa bagagem, né? E tem uma frase que eu acho engraçada, que o pessoal fala, a culpa é minha, e eu coloco aonde eu quiser. Mas a culpa é minha, então
Então aí vem essa responsabilidade, e não é fácil, né? E assim, eu não acho que é um processo que a gente vai de uma hora para outra se libertar de todas as crenças, mas pelo menos ter essa percepção já é o primeiro passo para a gente buscar a cura, né? E aí, ao mesmo tempo, aqui nessa carta, tem um trechinho que eu gostei demais, porque assim, ao mesmo tempo que a gente fala, ai meu Deus, né? Responsabilidade é minha, e agora? Eu não tenho Salvador. Mas aí Cristo fala aqui, olha, deixa eu ver se eu acho. Aqui. Você verá clara e abundantemente que, embora o Pai seja universal, ele também é individual para você. Ele o conhece e é consciente do seu pensamento e de seus problemas. No Pai Consciência Amorosa estão à sua espera soluções perfeitas para serem reconhecidas por você. Quando você reconhecê-las, for flexível e estiver disposto a escutar, estará livre da dor. Então, dá um abraço na gente, esse trecho, né? Sim. Nos conforta, porque assim, não estamos sozinhos, a solução está aí. É a gente tirar essas crenças que estão nos cegando, não estão deixando a gente enxergar o que o nosso pai está dando, como ele deu no exemplo da criança, né? Enquanto você está chorando, você não está vendo que o pai tá com sorvete ali já, não tá chorando, não tá vendo, né? E a gente é bem assim, né? Nós somos bem assim, a gente entra no pânico, né? E aí você não enxerga mais nada. E às vezes a solução tá ali na sua frente. Nosso pai criador tá lá, mostrando o caminho. Então eu gostei muito desse trecho. Muito bom. Eu achei que é isso mesmo, gente. Obrigada. Obrigada pelos depoimentos, é muito bom. Mas é isso mesmo, Paty, é aquele exercício de... Na carta 6 vai falar muito da purificação da consciência, mas o que a gente já pode fazer constantemente é que sempre que a gente manifestar algo que a gente percebe que não é divino, pedir para o Pai, pedir para Deus, pedir para a consciência universal entrar na nossa mente para poder limpar essas crenças de alguma forma. Eu sempre, quando eu vejo algo manifestando, eu sempre peço para me trazer clareza do porquê que eu estou provocando tudo isso. Então, se algo acontece que sai assim muito do rumo, por que eu estou criando isso? Por que eu estou manifestando isso na minha vida? Me traz clareza do porquê que eu estou manifestando isso. Eu peço para ele me mostrar em pensamento, me mostrar em sonho, para que eu possa trazer numa realidade, para que eu consiga enxergar, e eu peço a ajuda dele para transmutar tudo isso dentro de mim. Então, isso é uma coisa que eu procuro sempre fazer. Pedir para a mente divina entrar já é um hábito que eu criei não faz muito tempo isso, mas para todas as noites eu peço para a consciência divina entrar na minha mente para estar purificando meus pensamentos, para estar me libertando das crenças, e tudo que precisa trazer clareza em consciência que ele me traga de alguma forma para que eu consiga ver e através disso agir de forma diferente. Então é essa ajuda que ele coloca exatamente nessa frase nesse parágrafo que você leu aqui. Perfeito. Janete? Perfeito. Oi? E eu tenho certeza que a resposta vem, né? Sim, com certeza vem. Com certeza vem. Christian, eu estou gostando de ouvir. Pode prosseguir. Depois no próximo eu comento também. Andréia? Gostei da resposta da Janete. Estou igual. Só observando no momento. Gostei, Janete. Amei. Aqui nesse ponto que ele coloca de alguns dos dogmas, né? Salvação por minha morte na cruz. A trindade, né? Que são os três... a ressurreição física da morte. Então, quando ele fala aqui o uso do incenso, eu acredito que ele quer dizer mais velas. Isso aqui é alguma coisa talvez de tradução, né? Porque o incenso não tem muito nas religiões, né? Seria mais o caso, acho que das velas ou de qualquer objeto que serve para a nossa libertação, entendeu? É delegar poder para um objeto e tirar o poder de nós. Então, sempre pensa assim, tudo que tira o poder de você é algo que não é divino. Mas Oi?
Eles usam muito incenso na igreja. Ah, usa? Nossa, eu achava que era mais vela Usa. na igreja, né? Não, Christian, tem sim. No turíbulo, Christian, eles usam aquele turíbulo e vão passando. Ah, então eu nunca O Christian, eu prestei fui atenção. numa missa ortodoxa uma vez, era incrível, assim, eles tinham, é turíbulo, né, o nome? É, É esse, enorme, assim, e passava pela igreja inteira. Eu acho maravilhoso a sensação, mas é só uma sensação, né? Mas eles usam muito, Christian. Usa bastante. Então, É que nossa, Moema, teu áudio tá falhando. É só pra mim que tá falhando ou tá falhando mesmo? O áudio da Moema. Tá falhando. Tá falhando. olhando. É, tem hora que você Eu tô no fala, tem hora que você fala e a voz não sai. Aí tem hora que você fala e sai. Mas no começo tava bom, engraçado que foi agora isso. Eu não mexi em nada. Não, agora tá bom. Eu tô no celular Não, agora ficou bom. porque eu entrar no. Eu tô lendo no computador e eu assistindo no celular. Entendi. Então, Cortando ainda? oi? Não, agora tá, agora deu pra ouvir. Agora deu. Isso é um ponto importante. Tudo aquilo que te tira o poder pessoal, ele não é verdadeiro. Então a crença salvação pela minha morte na cruz, a salvação está dentro de você, só você pode se salvar. A Trindade, que é o 3 em 1, todos estão dentro de você, é você diretamente com o Criador. A ressurreição física da morte, isso é um conceito totalmente falso, né? Ninguém precisa de um corpo depois que morre. E o uso do incenso é exatamente isso, é você delegar o poder de cura ou o poder de superação, o poder que seja para algum objeto. Então tudo está dentro de você, toda a cura, toda a manifestação das coisas está dentro de você. E tem um trecho que eu queria comentar com vocês, que é para a gente entender a importância desse momento que nós estamos passando agora, que é da transição planetária. Por que que Cristo escreveu essas cartas e por que hoje é um momento ideal para a gente superar tudo isso. Ele fala no segundo, vou ler 2 parágrafos, é no segundo que ele fortalece. Aproximo-me das pessoas que me chamam e trabalho com elas para aliviar suas angústias, mas seu esquema mental e suas crenças estão tão fortemente gravadas em seus cérebros que minha verdade não pode alcançá-las para trazer novo conhecimento às suas mentes. Ainda que brevemente, de maneira imperfeita, muitas ouviram. Faltou a elas, no entanto, a valentia para aceitar novas ideias e falar claramente. Além disso, não havia chegado o momento certo para atravessar as barreiras da consciência humana para ensiná-las. Mas agora é o momento certo. Vocês entraram em uma nova distribuição de frequências vibratórias que permitirá mais facilmente levarem-se acima da materialidade da era precedente. Esta afirmação pode parecer estranha, mas há uma reserva de conhecimento referente às energias que vocês ainda não começaram a entender. Neste momento, não há mente terrena capaz de compreender. Para você é possível apenas imaginar o espectro de energia, o que não é a verdade. Assim, será de grande ajuda para você se puder aceitar minhas afirmações com confiança, porque elas são a verdade. Você está entrando em novas frequências de vibração pertencentes à consciência humana que permitirão que siga adiante no desenvolvimento espiritual mental que descrevi na carta 1. Então ele mostra exatamente isso. Todos os seres humanos agora estão entrando numa nova fase de percepção. Aqueles que estão despertos, aqueles que estão conscientes disso, né, que estão dando atenção para isso, estão tendo a oportunidade de se trabalharem para poder superar tudo isso e compreender muito mais. Se a gente for pensar, se falasse de alguns conceitos aí de física quântica e de espiritualidade há 20 anos atrás, a maioria de nós não ia nem dar muito ouvido para isso. E hoje em dia a gente aceita com muito mais facilidade e busca compreender. Por quê? Porque tem uma frequência diferente emanando no planeta para tudo isso. Dizem que isso vem desde 2012, né? Principalmente quando a gente entrou nessa nova fase
nessa nova era de transição. Mudou, né, Christian, para a era de Aquário, né? Isso, exatamente, exatamente. E diz que existe uma mudança, inclusive, no nosso DNA, né? Sim, sim. Está sendo preparado o nosso corpo, Sim. de alguma maneira aí está mexendo, que a gente não consegue visualizar, mas que é totalmente visível, né? As frequências do planeta mudaram, né? Pela frequência Schumann dá para ver isso, né? Foi estável durante anos e anos e anos e séculos em 7.8 aí. Agora dá picos enormes e ela está se estabilizando cada vez mais alta aí com as coisas que estão acontecendo. E isso mexe com toda com o nosso cérebro, com as nossas atitudes. Não é à toa que muitas pessoas estão enlouquecendo, outras estão ficando mais irritadas, outras estão ficando mais sonolentas, né? E por aí vai. Quanto mais dormindo você está, mais efeitos negativos você acaba tendo com relação a essas frequências. Alguém queria colocar mais alguma coisa dessa primeira parte? Deixa eu ver aqui, a gente está com 5 minutinhos para terminar essa sala. Alguém quer fazer alguma colocação? Então vamos passar para a próxima leitura, que a próxima leitura ela é muito profunda. E aí agora ele começa, exatamente, a introdução, Moema, era exatamente isso. É mostrar exatamente a questão do poder pessoal, é mostrar a questão do quanto essas crenças atrapalham o nosso desenvolvimento, mostrar quanto nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente cria e dar a confiança de que o Cristo e o Pai está junto com a gente em todo esse processo se a gente pedir ajuda para Ele. Então, e que nós estamos mais receptivos para ter essa ajuda e para compreender. Então foi uma introdução e agora ele vai começar vários conceitos, vários ensinamentos que ele trouxe para a gente poder trazer em consciência. Então vamos mudar de sala? Deixa eu pausar aqui. Então vamos indo lá e a gente já estou enviando o link para vocês. Muita cerveja sem álcool, né? Bom, vamos continuar. Alguém queria comentar alguma coisinha nesse retorno? Bom, então vamos ler o outro trecho de hoje. Tendo dito tudo isso como introdução para o relato de minhas atividades na Palestina, deixe-me levá-lo para um outro dia, 2000 anos atrás, quando o sol brilhava, o céu estava limpo, azul claro, e comecei a subir as colinas com meus discípulos, em uma tentativa de afastar-nos para descansar, meditar e orar. Mas isso não aconteceria. Tínhamos pensado em escapar, porém, apesar de dizer para as pessoas quais eram as nossas intenções, primeiro nós fomos seguidos por uns poucos, que então avisaram outros de que estávamos indo para os montes. Embora tivéssemos pedido que voltassem aos seus lares, os poucos logo se tornaram um grande grupo de pessoas que nos seguia a certa distância. Insistiam em que eu falasse com elas. Você pode se perguntar por que elas estavam tão ansiosas para me escutar. Intuitivamente, elas sabiam que eu falava palavras de vida. Sempre mostrei a atividade do Pai ao seu redor, e isso deu a elas esperança e ajudou-as a ver o mundo com um novo olhar. Falei do amor e elas se sentiram confortadas. Foi por isso que pude dizer, sabendo que elas me entenderiam e que estariam de acordo comigo. Venha a mim, você que está cansado e oprimido, e darei a você descanso. Meu jugo é suportável e minha carga leve. Elas sabiam que quando eu pronunciava essas palavras, o que fazia com frequência, estava comparando as regras e leis dos líderes judeus com a verdade que estava apresentando ao povo. Então, quando as pessoas me suplicaram que ensinasse, o que poderia fazer se não sentar-me sobre uma rocha logo acima delas e ensinar? Decidi que se elas tinham vindo de tão longe para ouvir-me, escutariam algo que recordariam e possivelmente falariam disso durante a vida toda. Eu sabia que, apesar de tudo que tinha dito a elas acerca do Pai e o Pai Amor, ainda tinham medo de que Deus as rejeitasse. Embora eu tenha tentado ajudá-las a compreender que o Pai de quem falava não era o Deus personalizado que elas adoravam, sabia muito bem que estavam confusas.
mesmo tendo dito uma e outra vez que o Pai estava em seu interior, continuavam preocupadas sobre receber um castigo vindo do alto por acreditarem em minhas palavras. O que deveria ensinar naquele dia? Perguntei ao Pai. Então observei as cabras e as ovelhas que estavam pastando na colina sob o vigilante cuidado de seu pastor, e a mensagem para esse dia me veio ao espírito. Levantei-me e falei para que se ouvisse minha voz até o fim da multidão. Vejam estas ovelhas e cabras pastando nas colinas. As ovelhas estão num lugar e as cabras em outro. Observem as ovelhas. São pacientes e pacíficas entre si, mesmo quando estão apertadas num canto do curral. Pastam tranquilamente, nunca reclamam o terreno que não é seu, deixam o pasto curto, mas não o estragam, o que permite que a grama se recupere depois de passarem por cima dela. E o que é mais importante, escutam a voz do seu pastor. Portanto, ele cuida bem delas. Ele as guia para os melhores pastos e dorme junto a elas durante a noite para que não sejam atacadas por cães e ladrões. Agora olhem as cabras, como brigam e saltam sobre as pedras e entram em lugares difíceis ou perigosos. Devoram as sarças e a folhagem das árvores. Elas são espoliadoras. Se não fosse por sua utilidade para o homem, não haveria outro lugar para elas a não ser ficarem amarradas o dia todo ou serem enviadas para o deserto. Vejo-os aí embaixo e sei que no meio de vocês há muitas ovelhas e que também há muitas cabras. Houve alguns murmúrios aborrecidos, mas em geral as pessoas se davam empurrões e puxavam o cabelo uns dos outros, apontando as cabras, rindo e concordando com a cabeça. Era bom vê-los rir e assim continuei. Vocês podem reconhecer as ovelhas pelos seus lares, pelo modo como convivem com os vizinhos e como são vistas por toda a comunidade. Assim também vocês podem reconhecer as cabras. É possível que elas tenham muitos amigos? Houve um forte clamor da multidão. Não! Seguido de muito riso. O pastor segue as cabras e cuida delas, ou elas têm que se cuidar sozinhas e chegar por si mesmas em casas à noite para ser ordenhadas? De novo a multidão ria e respondia de maneiras distintas, algumas muito engraçadas e engenhosas. E assim é com aqueles que são ovelhas e aqueles que são cabras. Vocês recebem a proteção do Pai se são ovelhas e não são protegidos se são cabras, porque vão teimosamente seguindo seus próprios desejos todos os dias e possivelmente deixando atrás de si um rastro de destruição. Digam-me, o Pai pode proteger aqueles que são cabras? A multidão estava em silêncio, mas escutando atentamente. Vocês dirão então que o Pai está zangado com as cabras e não as protegerá? Ou dirão que assim como o pastor cuida de suas ovelhas e cuidaria das cabras se elas permitissem, o Pai ama as ovelhas e as cabras da mesma forma, mas não pode protegê-las igualmente por causa do comportamento natural das cabras? Considerem também os hábitos de alimentação das ovelhas e das cabras. As ovelhas se contentam comendo somente a erva para a qual seus estômagos estão perfeitamente preparados, mas as cabras comem qualquer coisa que encontram e não respeitam sua constituição. O mesmo acontece com aqueles que não cuidam do alimento de suas mentes, pois não têm nenhuma meta fixa ou propósito claro. Como as cabras, não percebem quando o alimento mental é prejudicial ou os leva por caminhos equivocados em suas vidas diárias, ou mesmo os arrasta para um mito nocivo ou um engano perigoso. Eles vão sem rumo, recolhendo o equivalente mental de sarças, sapatos velhos, pedaços de pano, folhas, cardos ou ervas daninhas, porque falta a eles bom senso. Um homem perguntou: Mestre, e se uma pessoa é uma ovelha, comete um erro e se vê numa confusão, o pai a abandonará? Respondi com outra pergunta: o que faz o pastor se uma de suas ovelhas cai num buraco, ou escorrega por um barranco, ou se vê aprisionada nas sarças? Eu digo: o pastor deixa o rebanho e rapidamente vai buscar a ovelha perdida e não a abandonará até que a traga de volta sã e salva. Assim acontece com o pai. Nenhuma ovelha pode evitar enganar-se de uma ou outra maneira, mas não duvide de que o pai logo atenderá ao seu balido e a resgatará. E se uma cabra começar a comportar-se como uma ovelha e atender à voz do pastor, então ela também estará sob a proteção do pastor e será cuidada da mesma maneira que as ovelhas. Assim é com vocês e o reino do céu, o reino de Deus. Várias vozes elevaram-se, pedindo-me para que ensinasse o significado do reino de Deus. O que estou dizendo a vocês não é o mesmo que ouviram de qualquer outro profeta em qualquer tempo.
Não tentem entender o que digo pensando no que disseram seus mestres. Eles podem somente repetir o que está nas Escrituras e não possuem nenhum conhecimento pessoal do reino de Deus ou do céu. Deus não está contido em nenhum lugar, mas está em todas as partes, como estão os céus e o ar sobre vocês. A Santa Palavra pronunciou a verdade quando disse: em Deus você vive, se move e tem o seu ser. Pois o reino de Deus está acima, ao redor e também dentro de vocês, e vocês podem entrar no reino de Deus. As pessoas exclamavam com impaciência: mas o que é isso? É um estado de mente e de coração no qual você está plenamente possuído por Deus, seu Pai. Quando você está nesse estado, o Pai é a cabeça de seu corpo e dirige tudo o que você faz e toda a sua vida. Algumas pessoas resmungavam: como isso é possível? É possível estar tão vazio do eu, de desejos egoístas, inimizades, raivas, ciúmes, cobiça, de desejos de vingança, que somente Deus fique no controle de sua mente e de seu coração. E depois, o que acontece? Perguntou uma mulher. Então você entra no estado de ser que é dirigido por Deus. Isto é totalmente belo e glorioso. É amor, é generosidade, é cuidar dos demais como cuida de si mesmo. É não julgar, pois você aceita os outros tal como são, sabendo que também são filhos de Deus e que estão igualmente sob o cuidado do Pai. É felicidade sem medida, impossível de descrever. É sentir alegria pela beleza do mundo. É vida sem limite e energia aumentada. É saúde, e é a satisfação de cada uma de suas necessidades, mesmo antes de tê-las. Por que os rabinos não nos contam essas coisas? Diziam várias vozes, várias pessoas reclamando. Porque só eu vi o Pai. Somente eu sei como se fizeram o mundo e as leis da existência. E porque eu sei todas essas coisas, vocês podem vir a mim e perguntar-me, e eu revelarei tudo o que me foi dado. Digo a verdade: aqueles de vocês que creem, compreendem e buscam colocar minhas palavras em práticas a cada dia serão salvos da tribulação que a humanidade suporta. Vocês sofrem porque não entendem como foram criados e os verdadeiros propósitos para o qual nasceram. Vocês nasceram para serem filhos e herdeiros do Pai. Mas vocês viram as costas a toda a glória do reino e tentam encontrar prazer nas coisas terrenas. Enquanto fizerem isso, nunca encontrarão o reino de Deus, não entrarão no reino dos céus. Como entraremos no reino? Eu já disse, vocês entrarão no reino dos céus quando se arrependerem de tudo que vocês são em seus corações e mentes. Quando vocês levarem sua maldade ao Pai e pedirem perdão e força para serem limpos de seus pensamentos, palavras e atos malignos e finalmente os abandonem todos. Então poderão ter certeza de que estarão prestes a encontrarem o reino dos céus. Quando alcançarem isso, perceberão que sua atitude para com os outros estará mudando, pois o Pai estará fazendo seu trabalho amoroso em seu interior. Vocês estarão livres das correntes e amarras dos desejos e atos malignos que antes os aprisionavam e os faziam cativos no mundo. Mais do que isso, compreenderão que o Pai satisfaz todas as suas necessidades. E hoje a gente vai encerrar aqui. Que trecho lindo e forte ao mesmo tempo. Nossa. Quem gostaria de começar falando? Fiquem à vontade. Esse trecho já foi mais simples de compreender, Moema?
Eu estava quietinho aqui. É aquilo que a gente já sabe, né? Não julgar, fazer as coisas direitinho. Você poder entrar no reino do céu. Aqui, digamos que ele podia falar do joio e do trigo, mas ele usou o exemplo das ovelhas e das cabras, para mostrar o que é ovelha, o que é cabra, o que é joio, o que é trigo. Mas é mais fácil de entender com as ovelhas e as cabras, porque realmente as cabras destrói tudo. Quem conhece, quem não conhece nem ovelha nem cabra. Eu não sabia que as cabras davam tanto trabalho antes de ler as cartas. Elas dão cerca, corre atrás da gente, corre atrás, o bode corre atrás pra... Ah, é verdade. Eles são bravos. A ovelha não, a ovelha nem te vê. Ô, Christian, Pode falar, Paty. eu tenho uma história interessante. Tá falando de cabra e ovelha. Mãe falou que cabra é brava, né? Até as cabras, como se comportam como ovelhas, elas são cuidadas pelo pai, né? Uhum. E eu tenho uma história muito interessante na minha família, porque a minha avó ela tinha uma paixão por cabra. A minha avó paterna. Sei. Porque quando eu era bebezinha, na casa dela tinha criação de cabra, e tinha uma das cabras que quando via ela chorar, ela corria para casa da minha bisavó, ela unhava, ela fazia abrir a porta, ela deitava, e a minha avó, ela se amamentou com a cabra, ela tomava o leitinho da cabra. Nossa. E a minha avó era apaixonada por leite de cabra, por cabra, e assim... A cabritinha, segundo eles, ela deitava, minha bisavó colocava um pano no chão, a cabritinha deitava e a minha avó mamava direto nela. É uma doideira isso, né, gente? Nossa, que coisa Ela era louca. muito, uma coisa doida, né? Parece mentira, mas é verdade. E ela era muito meiga, né? Segundo minha avó e tal, essa cabra, ela é muito amorosa e então ela era uma cabra obediente. Ela era eu adoro os animais, né? Mas essa história dos cabritos, realmente, eles comem tudo, gente. Eles são danadinhos. Eu adoro cabrito, cabra, eu sou apaixonada. Mas eles são muito arteiros, eles são atrevidos mesmo. E às vezes a gente faz isso, né? Às vezes, eu acho que tem dias que a gente tá como uma ovelha, obedece bem, mas tem dias que a gente extrapola um pouquinho, sai do caminho, né? Dá uma de cabrita por aí, sai comendo o que não pode, fazendo o que não deve. E aí a gente colhe as consequências, não tem jeito. Exatamente, exatamente. Eu lembro quando a gente leu esse trecho no grupo passado, o Antônio comentou depois lá no grupo: nossa, hoje à noite até sonhei com as ovelhas, com cabra e com ovelha. Se o Antônio tivesse aqui, ele ia adorar a história da cabra com a minha avó, né? Sim. Depois ele vai escutar e vai comentar. Pode esperar. Com certeza. Mas gratidão, Paty, gratidão pela história. Quem mais gostaria de comentar? Janei? Estou aqui pensando nas cabras e nas ovelhas. Quando eu era criança, eu lembro de umas cabras subindo, a Janete vai lembrar disso, no telhado. Eu também tomava leite de cabra. Meu pai comprou uma cabra porque eu era alérgica ao outro leite, mas o leite de cabra não. Então eu tomava leite de cabra. Ai, ai. Mas é interessante, Christian, porque é isso mesmo, né? Existem as desigualdades e cada um está aí
em busca do seu direcionamento, né? Sim. Sim. Mas você sabe que essa semana, eu acho que foi, não, semana passada, né? Eu li a carta 1 novamente. E eu acho que isso ajuda muito a você ligar, sabe? Então, eu estou sempre lendo uma carta atrás do que nós estamos lendo. Então, eu acho isso muito bom. A carta 1, se a gente for pegar, ela é a base de tudo. Todos os ensinamentos que Cristo nos deixa, ele deixa na carta 1. Depois ele vai aprofundar. A carta 2 e a carta 3, ele traz os exemplos na vida dele, detalhando os ensinamentos que ele viveu enquanto ele esteve aqui. E a partir da 4 ele aprofunda os ensinamentos. A partir da carta 4 até a carta 8, ele aprofunda os ensinamentos. Então ele vai aprofundar do ego, vai aprofundar da purificação da consciência, vai aprofundar do amor divino. Então ele vai aprofundando os conhecimentos. Mas a 1 ela é a base mesmo, né? Onde ele dá os princípios, as leis da existência, qual é a natureza divina, a natureza de toda a criação. Quando ele fala das correntes, das ataduras, das dores emocionais, da nossa mente, né? Então ele vai dando ali todos os detalhes que é o que são os conhecimentos que ele obteve, mas ali ele fala de uma forma bem sucinta, né? De uma forma não tão aprofundada. Mas é fundamental ali. A carta, quando eu comecei, a primeira vez que eu li as cartas, eu lembro que eu acabei, aí eu reli, e depois eu li a carta 1 umas 4, 5 vezes seguidas. Só a carta 1. Só a carta 1. E o interessante é que eu não tinha escrito a carta ainda. Né? Ele pede para a gente escrever a carta e eu não tinha escrito. Então, eu acho que isso é uma dica bem legal para quem está nos estudos, escrever essa carta. A carta, ela está lá na parte das dores emocionais, né? Para a gente saber quais são os nossos padrões, quais são os nossos pensamentos contínuos, né? Para a gente conhecer, e depois de um ano ele fala para a gente olhar para as cartas e ver para essa carta e ver o quanto você mudou. Sim. Sim, é bem bacana esse exercício mesmo. Eu lembro que tinha a Divani, que ela participou do primeiro grupo e do segundo grupo, né? E ela tinha guardado a carta quando ela participou do primeiro grupo. E aí ela falou que pegou a carta recentemente, que ela tinha pego a carta, e ela falou, nossa, como mudou, quanta mudança trouxe. Então é impressionante como você vai... E às vezes você nem percebe o quanto você está mudando, né? Depois de um tempo, porque vira uma rotina, né? Depois... Sim, e daí quando você tem isso documentado, vamos falar assim, é daí que você consegue, né, saber exatamente. E te dá confiança, né, para seguir o processo. Janete, quer falar alguma coisinha? Eu estou adorando, esse trecho é muito lindo, né? Nossa, é assim... belíssimo. E que bom que a gente, a cada dia, eu acho que abre um pouquinho mais, né? A gente está evoluindo nisso. É difícil, mas a gente já consegue entender um pouquinho mais. A gente sabe que tudo depende de nós, né? A conexão. Esse olhar que a gente está fazendo para a gente... que a gente vem aprendendo, né? Lendo as cartas. Então, nossa, é maravilhoso, maravilhoso. E acho que é tentar mesmo, a cada dia estar mais atento a tudo, né? De novo, orai e vigiai, né? Sim. Todo dia, toda hora, né? Então a gente já consegue perceber mais as coisas. Às vezes a gente fala e até já volta e impecabiliza a palavra, já, né, com um outro posicionamento, né? Perfeito. Estou adorando. Se a gente pegar esse conceito que ele trouxe para a gente hoje, ele já tinha falado lá atrás,
na carta 1, mas cada vez que ele vai evoluindo nas cartas, andando pelas cartas, digamos assim, ele vai pegando aquele mesmo conceito e vai entrando mais profundo naquele conceito. E parece que é igual quando eu disse para Moema que na carta 5 ele fala do ego, do eletromagnetismo, né? E na carta 1 ele já falou um pouquinho, ele falou, só que eu não vou falar ainda sobre isso, porque eu vou esperar... deixa mudo, Janete, que tá dando aquele... Beleza. Quando ele fala lá na carta 1, que os conhecimentos do ego ele vai deixar para falar numa carta posterior, né? E é impressionante, porque se ele falasse todo o conceito da carta 5 antes, talvez a gente não compreendesse com o grau de profundidade que a gente vai entender quando lê a carta 5. A Paty acho que pode até falar por experiência própria, que ela começou o grupo passado, ela começou pela carta 5, e realmente é uma informação assim, que dá até um nó na cabeça, né? Tanto que eu demorei bem para compreender a carta 5. Mas se a gente vai absorvendo esses conhecimentos que ele já passou um pouquinho na carta 1, agora ele fala de novo do eletromagnetismo, quando a gente chega na carta 5, ainda mais do jeito que a gente faz no estudo, que é aprofundando o conhecimento, ele entra muito mais fácil para a gente poder absorver exatamente como funciona toda a criação, né? E é o que ele faz agora com relação a gente já entende um pouco mais de vibração para entender a questão das ovelhas e das cabras, e a maneira como ele explica o reino dos céus e ele fala aqui de novo da purificação da consciência que é necessário a gente fazer, né? Sem usar o termo purificação, mas quando ele fala do reino dos céus, do reino de Deus, é de uma maneira linda, né? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso ainda, que eu quero falar um pouco mais com vocês disso daí. A Andréia quer falar alguma coisinha, Andréia? Christian, hoje eu realmente estou só observando. É muito profundo, né? Tudo isso. Acho muito profundo. As meninas estão mandando bem, viu? Eu estou só aqui observando elas. Mas eu vou ficar quietinha hoje. Então tá. Vamos falar então um pouquinho do reino dos céus. Gratidão, Andréia, pelas suas palavras. A gente está ouvindo falar muito hoje em dia de acender a consciência para a quinta dimensão. Não está ouvindo? Para quem está acompanhando essa coisa de espiritualidade, né? E quando a gente fala esses conceitos, ascensão de consciência, ascensão de consciência, levar a consciência para a quinta dimensão, é exatamente a mesma coisa do que Cristo falava para a gente, que era entrar no reino dos céus. Tudo é um estado de consciência. Então, se a gente lê esse trecho com essa percepção do que a gente vem ouvindo aí, para quem escuta os espiritualistas falando e para quem vem ouvindo falar muito sobre esses termos, esse trecho aqui, quando ele começa a falar do reino de Deus, do reino dos céus, é exatamente a mesma coisa. É o estado de consciência que a gente entra, o nosso estado de consciência de quinta dimensão, digamos assim, de outra vibração, é exatamente entrar no reino de Deus e no reino dos céus. Então a teoria é muito bacana, né? Mas o importante é o nosso trabalho diário para a gente entender, né? Então, quando ele fala aqui, pergunta, né? Mas o que é isso, né? O reino de Deus? É um estado de mente e de coração, no qual você está plenamente possuído por Deus, seu Pai. Quando você está nesse estado, o Pai é a cabeça de seu corpo e dirige tudo o que você faz e toda a sua vida. Como isso é possível? É possível estar tão vazio do eu, de desejos egoístas, inimizades, raivas, ciúmes, cobiça, de desejos de vingança, que somente Deus fique no controle de sua mente e de seu coração. E depois o que acontece? Então você entra no estado de ser que é dirigido por Deus. Isso é totalmente belo e glorioso. É amor, é generosidade, é cuidar dos demais como cuida de si mesmo, é não julgar, pois você aceita os outros tal como são, sabendo que também são filhos de Deus e que estão igualmente sob os cuidados do Pai. É felicidade sem medida, impossível de descrever. É sentir alegria pela beleza do mundo, é vida sem limite e energia aumentada. É saúde e é a satisfação de cada uma de suas necessidades, mesmo antes de tê-las.
na carta 7 e 8, ele fala com uma profundidade desse tema, que falo que é a carta mais linda, né? Que ele entra no tema na carta 7 e 8 da noite escura da alma e de quando a gente sai da... Ele não é com esse termo, né? Mas é quando ele fala da noite escura da alma, da morte do ego e entra nessa parte quando o nosso ego morre, né? Que é quando aqui você está tão vazio do eu. Quando a gente está tão vazio do eu é exatamente o que descrevem como a morte do ego, né? A morte da personalidade. Não significa que a gente vai deixar de ter ego, mas o ego vai como ele falou na leitura anterior, né? Ele vai executar somente a função que ele tem que executar, que é nos proteger, que ele está aqui para a gente não existir sem o ego. O problema é quando o ego comanda. Então esse estado do reino dos céus é exatamente estar tão vazio do eu. É o que os espiritualistas aí chamam de morte do ego, né? Alguém quer comentar alguma coisinha dessa partezinha do reino dos céus, do reino de Deus? Maravilhoso esse trecho, Christian, maravilhoso. Mas como é difícil, né? A gente conseguir superar o nosso ego, né? Sim. Como é difícil olhar para o outro com esse olhar, né? Eu acho que a gente está no caminho, mas é um exercício dia a dia, porque a gente cai de vez em quando a gente se comporta como cabra, eu já falei, né? Que eu acho que ninguém é totalmente ovelha ainda, né? A gente está no caminho, mas de vez em quando a gente dá umas... a gente tem as crenças, os vícios, os traumas que a gente traz, então... E às vezes a gente projeta no outro, e é difícil, não é fácil, é muito lindo, eu acredito que estamos no caminho, mas pelo menos para mim eu sei que eu ainda tenho muita coisa para corrigir e para poder ter essa união plena assim com o Criador, né? Eu acho perfeito, muito lindo esse trecho, muito profundo. Mas uma coisa que vai te ajudar muito, Patrícia, é fazendo gancho aí no que a Janei falou, esse exercício de você anotar como você está neste momento com relação aos seus pensamentos e os seus sentimentos, né? As suas crenças e os seus padrões emocionais, né? Sua forma de pensar e sua forma de reagir emocionalmente. Quando você anota isso, você começa a perceber as melhoras depois de um tempo. Porque você Sim, vai... Cristo, Oi. eu tenho isso anotado já há muito tempo, eu faço isso já há uns 4, 5 anos. Quando eu fiz a primeira escola de aprendizes, eles ensinaram a fazer uma caderneta. Eu tenho uma caderneta que a gente anota os sentimentos, como nós reagimos e o que a gente gostaria de fazer para mudar. Quando eu leio coisas minhas antigas, eu falo, meu Deus, eu fiquei nervosa esse dia por causa de uma bobagem. Eu já percebo a mudança. Essa caderneta eu já tenho comigo. Aliás, eu falo que eu tenho que pôr fogo nelas antes de morrer, porque, pelo amor de Deus, alguém lê aquilo, né? Tá cheio, eu tenho minhas cadernetinhas ali Não é diário, tá, gente? Isso não é diário. São cadernetas, assim, de anotações, que eu já aprendi isso. E agora, quando a Janei falou, eu lembrei das minhas cadernetas ali. Que bom. Porque eu acho muito interessante. Tem coisas que eu li, mas mesmo vendo que eu melhorei muito, ainda eu sei que ainda tem muita coisa para corrigir. Sim. Que não é fácil o dia a dia da gente. A gente se depara com algumas situações que você tem que respirar fundo e tentar treinar esse olhar. Eu falo que eu acho que é treino, né? É um treino. Esse olhar de amoroso com o outro, né? Eu acho perfeito. Mas é um trecho muito bonito. E obrigada, viu, Janei, pela dica aqui, que eu acho que eu vou fazer mais cartas ainda. Eu vou juntar com as minhas cadernetas, tá? Mas eu tenho medo que isso caia na mão de alguém, gente, pelo amor de Deus. Guarda no cofre. Então, mas eu falei que antes de morrer eu tenho que pôr fogo em tudo. Não, muito bom, muito bom. Gratidão aí pelo exemplo, Paty. E assim, é muito bacana assim, quando a gente tem algumas partes minhas que ainda precisam ser calibradas. Lógico, cada um tem os seus pontos
fracos, né, digamos assim, né, em algumas áreas. Mas se tem uma área que, assim, eu sei, para mim sempre foi boa e ficou ainda maior depois que eu tive consciência disso, foi com relação à saúde, né, de plena saúde. Eu lembro desde a época de quando veio a pandemia e tudo mais, quando chegou, eu falava, isso aí não vai nem passar perto de mim. Eu afirmei com toda certeza, assim, 100%, isso não vai nem passar perto de mim. E assim, né, realmente não passou, nunca tive nada, não tive nem gripe, né? Nada, então, tipo, mas assim, era a convicção. E eu tenho uma convicção tão grande de que a gente é plena saúde, né, esse ponto, assim, e eu falo que isso todo mundo pode ter, quando a gente acredita de verdade, quando Cristo fala lá atrás que nós somos saúde, isso todo mundo pode ter. Eu lembro que chegou um dia, eu lembro um dia à noite, eu comentei isso, acho que a Paty talvez até ouviu, eu comentei no grupo passado, mas eu cheguei em casa, eu estava com a frequência baixa, eu estava me sentindo cansado, e começou a me atacar, que parecia que eu ia pegar, estava começando a ter sintoma de dengue. Eu falava, não dá para pegar dengue agora, né? Eu estava numa fase meio de trabalho, de coisa para fazer. Eu falava, não tá, eu sou saúde, não vou pegar, isso aí não vai passar perto de mim. Eu lembro que eu fui dormir, fiz uma oração muito forte e falei, Pai, me purifica, eu sei que a cura está aqui dentro, eu acredito plenamente no meu poder curativo, no meu poder de cura, e fui dormir. Aquela noite, mas eu suei naquela noite, e no dia seguinte acordei zero, não teve nada. Eu não sei o que era que podia se manifestar se a gente se entregasse, mas no dia seguinte eu acordei 100%. Então, eu tô dando esse exemplo, né? Porque assim, eu tenho certeza que se cada um aqui olhar, tem uma área de vocês que é um ponto forte. Talvez sejam os relacionamentos amorosos, talvez sejam a abundância, a prosperidade, a paz. E tem algum que é o calcanhar de Aquiles também, né? Que é aquele que talvez a gente mais tenha que trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar com todas as áreas, mesmo nos meus calcanhares no meu calcanhar de Aquiles, com a mesma força que eu trabalhava, com a mesma convicção que eu tinha com relação à saúde. E assim, ainda não está 100%, mas desde que eu comecei a fazer esse trabalho praticamente diariamente, é impressionante como vai mudando. Você sente as mudanças, você sente as mudanças, você vai sentindo a sua maneira de agir diferente, você vai sentindo as coisas acontecendo de forma diferente. Quando você reage de uma maneira automática, né, que são as nossas reações, né, que você percebe na hora, preciso trabalhar isso, né? Então você já percebe na hora que você lançou, que você está trabalhando com alguma crença que está lá atrás. Então é muito bacana isso, você perceber, quando você percebe a tua área que é forte e a tua área que são os pontos mais sensíveis, né, que você precisa trabalhar, você fica muito mais forte para trabalhar, porque você sabe que você está manifestando o que não é você está manifestando uma crença. Então sempre que você tomando consciência disso, você consegue fazer um trabalho consciente para poder estar evoluindo e para poder estar melhorando. Então isso vale para qualquer área, né? Como a gente falou. Pode falar, Moema. Não, isso aí que você falou, eu acredito piamente também, porque eu também tô desse jeito, como você falou. Porque assim, quando entrou a pandemia, eu falei, isso aí não vai acontecer, e se acontecer vai ser leve, não vai acontecer nada demais. Eu até peguei dengue, mas foi bem depois daquela loucura. E meu filho teve dengue dentro de casa, eu dava comida para ele ficou no quarto, tudo bem, mas ninguém pegou aqui em casa. E a diferença, por exemplo, em 2015, final de 2014, nós descobrimos uma doença da minha filha, e na época eu fiquei descabelada. Assim, e sabe quando você perde o chão? E depois eu falei assim, nossa, mas eu tenho que acreditar, porque a gente trabalha com um monte de terapia, com um monte de coisa. Eu falei assim, se eu não acreditar, como é que vai ser? Não é? E tudo isso por quê? E depois, quando eu fiquei doente, eu falei, isso aí não me pertence mesmo, porque assim, eu já estou bem melhor também, doença autoimune em mim, na minha filha, eu falei, uma loucura, tá?
Eu falei, isso aí não me pertence, não me pertence mesmo, porque eu falei que sim, que eu tô me curando já. E eu já melhorei muito. Eu estou fazendo um tratamento, é claro, mas, por exemplo, esse tratamento convencional eu não estou fazendo, eu estou fazendo uma homeopatia quântica, que foi a Janete que passou para mim. Nossa, você teve a diferença, eu acreditar nisso e eu senti isso. E depois meu marido ficou doente, eu falei assim, não, sabe quando você fica equilibrada, porque você acredita que está na gente mesmo e é a gente que tem que se curar e tem que fazer esse movimento? Sabe, é muito prazer, não é prazeroso, mas é uma coisa assim gratificante, sabe? Porque você tem que acreditar no que a gente está fazendo, no que a gente está lendo, no que a gente está estudando. Mas se a gente não acreditar, o que eu estou fazendo lendo as cartas de Cristo? Sim, perfeito. Não é? Sim. Do que eu faço com terapia, eu tenho um monte de terapia, eu falei assim, para que eu estudei tudo isso, para que eu iniciei em tudo isso se eu não acreditar nisso? Não é? Porque assim, eu acho que tudo tem para somar. Né? Todas as terapias, que nem você falou no começo, tem para somar. Então, ir atrás do que causou isso aí. E assim, essa homeopatia quântica que eu estou fazendo com a médica, ela trabalha com outras terapias também, porque assim, ela interpreta a medicina germânica e com constelação familiar. Então, ela mistura tudo e, nossa, mas para mim, sim, foi muito visível, porque assim, eu estou com o Jogren, mas já estou liberando, que é uma doença autoimune que ataca todas as glândulas. E eu estava desse tamanho. Eu falei assim, aí você vai nos médicos convencionais, o que eles fazem? Eles te dão um imunossupressor. Eu falei, eu não vou ficar tomando imunossupressor a vida inteira. Não vou. E aí eu comecei, aí a Janete falou, a Janete está fazendo um tratamento com medicina quântica. Eu falei, então é essa que eu vou fazer. E, nossa, faz um ano já que eu estou fazendo. Você viu como o meu olho melhorou? Assim, esses tempos atrás, eu estava com o olho todo inchado e eu falava assim, eu estou com alergia, mas alergia, eu tomava antialérgico e não resolvia, eu passava pomada, fui no médico. Não adiantou nada. Aí ela falou assim, vamos ver o que é isso? O que você não quer enxergar? Aí nós fizemos uma constelação familiar e aí eu enxerguei o que eu não queria enxergar, sabe? Então, e foi muito esclarecedor, porque depois, assim, ela começou a trabalhar em cima do que eu não queria ver e depois foi atacando de novo, o olho começou a ficar inchado outra vez. E aí a gente ia conversando, ia liberando isso, e o meu olho tá cada dia melhor, mas você viu do jeito que ele ficou, foi uma coisa horrorosa. E você tem que acreditar que está em você. O que eu não queria ver? Por que seu olho está secando desse jeito? Então, é acreditar que está em você e você pode se curar. Sim. É muito isso, eu acredito nisso, que eu falei que eu vou me liberar de tudo mesmo, não vou ter mais nada. Muito bom, Ema. Gratidão pelo exemplo aí, pela história. E é isso mesmo, isso vale para todas as áreas da nossa vida, tá? Tudo relacionado a nossa vida deveria ser fluida em todas as áreas. Se não está fluida em alguma área, é porque algo precisa ser trabalhado para poder fluir. E vale para trabalho, vale para dinheiro, vale para tudo. A gente veio aqui para desfrutar de tudo e para viver em plenitude, em todas as áreas, né? Como a gente está na matéria, o dinheiro não deixa de ser uma energia de troca, né? A energia que representa aí, em muitas áreas, a prosperidade e tudo mais. Então, todas as áreas, a gente pode fazer um trabalho em cima disso para poder mudar. Relacionamento, tudo mais. Qualquer tipo de relacionamento, né? Tanto amizade como íntimo afetivo, qualquer tipo de relacionamento. E alguém quer fazer mais algum comentário?
Então vou ler só o último trecho aqui, quando ele fala como entramos no reino, né? E aí é exatamente o trabalho de purificação da consciência que a gente fala, né? E ele fala de uma forma bem sucinta, né? Eu já disse, vocês entrarão no reino dos céus quando se arrependerem de tudo que vocês são em seus corações e mentes. Quando vocês levarem sua maldade ao Pai e pedirem perdão e força para serem limpos de seus pensamentos, palavras e atos malignos e finalmente os abandonem todos. Então poderão ter certeza de que estão prestes a encontrar o reino dos céus. Quando alcançarem isso, perceberão que sua atitude para com os outros estará mudando, pois o Pai estará fazendo o seu trabalho amoroso em seu interior. Vocês estarão livres das correntes e amarras dos desejos e atos malignos que antes os aprisionavam e os faziam cativos no mundo. Mais do que isso, compreenderão que o Pai satisfaz todas as suas necessidades. Então é o processo de reconhecer crença, de levar todos os nossos erros, né, tudo que a gente faz, que é contrário, né, à ação divina, para o Pai, se arrepender, pedir perdão e pedir força para ser limpo e aí ir mudando nossos atos, nossos pensamentos e nossas ações. Mas é isso, gente. Eu não tenho mais nada hoje para acrescentar. Alguém queria fazer algum comentário dessa parte final? Alguma consideração final? Vou passar um... Pode falar, Janei. Não, não precisa acrescentar mais nada. Isso daí está perfeito. A gente é olhar para a gente sempre. Muito bom. Ok. Eu vou só fechar, Christian, dizendo que, ouvindo a Moema, eu também percebo o quanto eu estou melhor, o quanto eu estou mais fortalecida e que tudo que chega eu já não ligo mais, sabe? Eu antes também ficava, nossa, tal coisa, ai, não sei o quê, ai, sabe aquela coisa desesperada quando acontece? Agora não mais, sabe? Eu falo, bom, isso está vindo para algum aprendizado, o que é que eu tenho que aprender com isso? E também fico muito tranquila com relação à saúde, confiante. Então, é uma coisa muito gostosa, né, que a gente vai desenvolvendo. Então, é maravilhoso. Nossa, é só gratidão mesmo. Gratidão, muito bom. Gratidão, Janete. Gratidão pelas palavras. Paty, Andréia, Moema, alguma coisinha mais? Foi perfeito, Christian. Nossa, o estudo de hoje foi maravilhoso. Foi muito bom ouvir a Moema, Janei. Muito legal. Você mesmo, Christian. Obrigada, gratidão por tudo. É isso aí, gente. É fé. Ter fé na vida. Nada acontece por acaso, né? É tudo para ensinar e é tranquilidade. Deus está aí. Nosso Pai está com tudo prontinho. Ele nos ama e Ele está pronto para nos dar soluções. E é só a gente se abrir para isso que vai vir tudo na hora certa, né? Eu agradeço ao estudo de hoje. Eu que agradeço as suas palavras, Paty. Gratidão, gratidão. Andréia, uma palavrinha para encerrar? Realmente, hoje o estudo foi muito bom, muito profundo. Estou assim, como é que se diz? Revendo tudo isso e principalmente o fato de que as coisas vêm para a gente um aprendizado mesmo, né? É para a gente aprender, porque a gente sempre está fazendo as coisas repetitivas, né? Como um padrão, né? No meu caso, eu digo, eu padronizo, daí eu falo assim, não, mas eu não é assim que tem que ser. Então, eu estou seguindo o caminho certo. É que eu tenho pessoas que me ajudam muito, ajudam assim no sentido das palavras que foram ditas, né? Assim como você, Christian, que coloca e a gente vai só captando isso e processando na cabeça, né? Eu preciso mudar, mas mudar em que sentido? Então, é deixar o Pai em mim, como é que se diz?
colocar isso para a gente, né? Colocar isso para mim. Mas eu tenho que acreditar e ter fé. Mas eu estou seguindo o caminho, eu tenho certeza. Vou continuar seguindo nesse caminho, que é muito bom. Gratidão, gratidão, meninas, gratidão a todos. Nós que agradecemos. Gratidão, Andréia. Então é isso, gente. Vamos encerrando o dia de hoje. Então vamos fazer o nosso encerramento, fazendo o nosso momento de conexão, para a gente poder retribuir para o universo tudo aquilo que a gente vem recebendo de toda essa egrégora. Então vamos lá, fechar nossos olhos. Vamos fechando nossos olhos, respirando profundamente, silenciando nossos pensamentos. E cada um à sua maneira, seja por oração, seja rezando, seja encaminhando luz, encaminhando amor, cada um à sua maneira, vamos emanar toda essa vibração, essa energia de consciência, para que a consciência crística vá entrando em todo o nosso planeta, em todos os reinos, no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral, no reino dévico, em todos os seres humanos, trazendo luz, trazendo sabedoria, trazendo paz, trazendo amor para tudo, e colocando, fazendo com que esse planeta se transforme cada vez mais naquilo que ele veio se manifestar para todos nós, que traga toda a cura coletiva do planeta e de todos os seres que estão aqui consigam se elevar também. Então vamos lá, gente.
Vamos respirando fundo. E abrindo nossos olhos, cada um no seu tempo, e vamos voltando. Todos de volta. Janei, Janete, Moema está voltando. A Paty ok, Andréia também. E é isso, gente. Alguém mais queria falar alguma coisinha? Ou apenas agradecer e nos despedir? Gratidão, foi muito gostoso essa noite. E um Feliz Natal para todos. Bastante paz, bastante amor, né? Bastante saúde para todo mundo. Gratidão a todos. Feliz Natal para todos Feliz, né? vocês. Que essa energia crística realmente renasce em nós nesse Natal, né? Que é o que a gente mais Bem isso, Janei, bem isso. Perfeito, gente. Feliz Natal. Perfeito. Gratidão. Feliz Natal para vocês. Gratidão. Muito Feliz Natal para todos. Muito obrigado. Gratidão, por tudo. Cris. Gratidão a Valeu, todos. gente. Uma excelente Gratidão. semana para todos nós. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.